Jesus anda, tá observando aqui a palavra de Deus, Jesus anda sobre o mar, na região ali de Cafarnaum. E aí nessa região tem os rios ali, um lugar dos pescadores, e eles estavam ali atentos, observando assim, que Jesus ia passar por ali. E aquela multidão querendo ouvir Jesus, né? Eu estava aqui fazendo meu serviço aqui, lembrando, como eu trabalho por conta própria, eu posso parar um pouquinho, posso, né? Trabalho por conta própria e faço meu horário. Se às vezes eu desgasto um pouco no dia, fazendo alguma coisa ou outra, fora, né, da minha obrigação, né? Eu tenho obrigação, pego o pedido e faço. E às vezes, para compensar, eu trabalho até a noite. Ou é feriado, a gente tem que ter responsabilidade. Feriado, ou até sábado e tal, etc. Mas, de acordo, né, a gente tem que balancear as importâncias do trabalho. O trabalho é essencial, é importante, é digno. Todos devem trabalhar. Jesus trabalhou, os discípulos de Jesus trabalhou também. Paulo fazia tendas, Pedro pescavam. Então sempre tem aqueles que Jesus chama, todos aqueles que Jesus os chama para a sua obra, de anunciar o Evangelho, falar das palavras de Deus, ensinar a palavra de Deus, todos tinham ocupação. Ninguém era desocupado, ninguém era mala sem alça. Quando Jesus chamou os seus discípulos, eles estavam ocupados em trabalhos. Deus ama o trabalho, Jesus ama o trabalho. Então, observando que Jesus andou sobre as águas e o pessoal viu, ficou um pouquinho atemorizado. Jesus disse: olha, não preocupais, sou eu. Então aproximou-se de Jesus ali e disse para eles, né, a sua palavra, alguns conselhos. E Jesus tinha algo para dizer para aquele pessoal que estava ali, né? Então Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Jesus nos dá a direção, né, para nós trabalhar, para nós ter uma função. Cada um tem uma função. Um é do campo, outro da cidade, diversas profissões. Todas são importantes. Ninguém vai ficar só numa profissão, todo mundo padrão, não. Um mexe com alguma coisa, né? Um planta trigo, arroz, feijão, outros etc. Outros é advogado, outros são... Cada um tem suas áreas, né? Que se destaca, se gosta daquela profissão. Mas aqui especificamente eram os pescadores. Jesus tinha uma palavra para aquele pessoal. Os pescadores estavam trabalhando. E observando aqui o tema, Jesus é o pão da vida. Entretanto, os outros barquinhos chegaram a Tiberiades, perto do lugar onde comer o pão, e tendo o Senhor dado graças. E quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, depois Jesus tinha partido, e os seus discípulos tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E observando o versículo 26 aqui, uma pequena parte aqui, vocês observarem, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e os fartastes. O 27, que é importantíssimo, é o 27 aqui. Ele está dizendo o seguinte: ó, vocês comeram, né? Que bênção, né? Eu sou o pão da vida, eu dou instruções para vocês. Eu dou saúde, dou para vocês entendimento das coisas de Deus também, tanto material como espiritual. Então, o versículo 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida, mas pelo que subsistes para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirma. Confirmou com seu selo. Meu óculos está até vencido já aqui. Tá? Então trabalhar pela comida. Trabalhar pela comida que permanece, mas pela que subsiste para a vida. Então, o que Jesus está dizendo aqui? É simples. É importantíssimo trabalhar,
Importantíssimo vocês nas correrias, vai para cá, vai para lá. É muito importante. Mas observar que não é tudo isso. Não fica só nisso, pessoal. Não fica só nos seus pães aí, fica só trabalhando loucamente só para comer. Comer e desfrutar e ficar rico. Mas Jesus falou assim, olha, para um pouquinho. Pensa um pouquinho. Não trabalhar só por esses alimentos, pela comida. Mas o que permanece, a vida eterna. Jesus está dizendo para vocês, é importante vocês adquirirem as coisas, né? Tem que comer, alimentar direito, isso é importante. Mas lembre-se que a comida que permanece para sempre é que Jesus tem lá no céu, né? A ceia. Tem uma ceia quando os seus servos, né, forem para lá, vai ter essa recepção maravilhosa, tem uma mesa imensa e aquela grande ceia, né? Aquela comida que vai ser o resto da vida, o rio da vida, né? Então é essa que nós temos que ter o foco, a vida eterna. O que Deus está dizendo nessas palavras, Jesus, eterna. Tudo que é eterno. Então Jesus se preocupa com a nossa salvação, com a nossa vida eterna. E o mundo nos distrai tantas coisas para a gente não ficar lembrando das palavras de Deus. Distraindo com entretenimento, tantas coisas, tanta bagaceira. O mundo ensina tanta coisa de bagaceira para vocês ficarem perdidos lá. Esquecer da palavra de Deus. Então Jesus quer que nós trabalhemos, mas lembra. Eu estava trabalhando aqui, lembrei dessa passagem da Bíblia. Só tem que terminar aqui, tem um compromisso? Sim. Às vezes eu me desdobro, vou mais rápido. Mas na verdade, eu vou parar um pouquinho, não custa nada. Não custa nada, eu vou falar sobre uma palavra de Deus. Então, estou aqui trabalhando, dedicando, né? Aí o que acontece? Fazendo os acabamentos aqui. Aí o que observa? Lembrei dessa passagem. Quando era novo convertido, eu já lembrava dessa passagem, uma leitura, uma pregação. Isso é importante eu falar sobre isso. Para mim e para as pessoas, né? O conhecimento, as coisas, não fica só para a gente, tem que passar. Às vezes você mesmo está ouvindo esse vídeo, tem alguma coisa para passar. E outras pessoas vão, nossa, que legal, né? Não sabia, não percebi sobre isso. Mas é de muitíssimo importante que nós devemos estar atentos com as coisas de Deus. Jesus está às portas, Jesus está preparando o seu povo na terra. A gente tem que trabalhar, tem que lutar, tem que estudar e etc. Mas lembrando que nosso pensamento no alto, o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, que possamos estar preparados. Assim, quando Ele nos chamar, nós estejamos prontos.